aqui é para quem quer estudar, para quem quer realmente se aprofundar sobre a igreja, sobre a história da igreja, sobre os cristãos, do que eles passavam, do que ocorria naquela época. Isso aqui não é para qualquer um não é para não pela não, viu? Olá pessoal, graça e paz. Meu nome é Cristiano. Esse é um canal Um Cristão Sincero. Você está convidado, você é meu convidado para estarmos aqui discutindo, debatendo e aprendendo sobre a palavra de Deus. E hoje, pessoal, eu vou lhes dar uma indicação de um livro. Mas antes, eu preciso lhes dizer uma coisa. Eu não entendo o porquê esse livro ele não é falado nem recomendado pelas igrejas protestantes. Eu não entendo, pessoal. Não sei se os pastores não sabem, não sei se eles leram. Eu não sei, sinceramente. E o livro que estamos falando aqui é esse aqui. Eusébio de Cesareia, tá certo? Aqui, ó, olha direitinho. História Eclesiástica, na verdade, né? O nome do livro é História Eclesiástica e o autor é Eusébio de Cesareia. Não dá para falar desse livro agora sem antes dar uma contextualização. Falar um pouquinho antes de como eu descobri esse livro e, enfim, por que ele é tão importante, né? Eu sou uma pessoa que, sou sincera, eu debato com todos, já debati com várias pessoas, inclusive católicos. E há algum tempo, já faz um tempinho, debati com um colega católico, muito bom, amigo católico. Ele é muito bom, tá? E ele apresentou questionamentos incríveis da fé católica. E um deles é que eles visam muito e seguiam muito pela patrística. Cristiano, o que é a patrística? A patrística foi os sucessores dos apóstolos. Ou seja, quando os apóstolos estavam em alguns cantos, eles colocavam as mãos nas pessoas, nos futuros pastores, nos candidatos, e aquela pessoa oficialmente virava um pastor, um bispo, entende? Então esses são os sucessores dos apóstolos. E depois que os apóstolos morreram, essas pessoas continuaram o legado do cristianismo até hoje, tá certo? E aí o que acontece é que esses pastores, bispos, esses servos de Deus, eles são chamados de patrística e pais apostólicos, porque eles estavam lá junto com os apóstolos. Por exemplo, Policarpo, que vamos falar dele mais pra frente, tá certo? Policarpo, ele foi um discípulo direto de João. E Eusébio de Cesareia começou a registrar a história da igreja. Inclusive, é o nome do livro, História Eclesiástica, a história da igreja do seu tempo. Então ele nasceu mais ou menos aí em torno de 270 depois de Cristo, no segundo para o terceiro século, tá? E faleceu aí no ano 340, mais ou menos, né? Então, perceba, ele viveu nessa época pertinho, sabe, dos apóstolos. E ele vai narrar uma série de histórias. Muito dessas histórias a gente não teria acesso se não fosse por ele. Muito dessas histórias que a gente viu, que a gente sabe, foi por causa dele, cara. Ele vai narrar, por exemplo, o martírio de o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro. Ele vai falar muito sobre várias questões da igreja. Vamos agora entender quem foi Eusébio de Cesareia. Eu vou ler aqui o que está atrás do livro, tá certo? Eusébio de Cesareia, bispo de Cesareia, nasceu em cerca de 270 depois de Cristo. Faleceu no ano 339 depois de Cristo. A data do seu nascimento só pode ser inferida de sua obra, pois ele narra perseguições dos cristãos sob Valeriano em 258 a 260 depois de Cristo, como sendo algo do passado, e os eventos seguintes como sendo contemporâneo do seu tempo. Não se sabe onde nasceu, mas passou a maior e a mais importante parte da sua vida em Cesareia. Na época, a maior cidade romana na Palestina. Era de família desconhecida, mas certamente cristã, como indica o seu nome, Eusébio. Nada fala de si mesmo em sua obra. Foi bispo de Cesareia, de 330 ou 315 em diante. Enfim, pessoal, vamos ao vídeo, senão vai ficar muito longo, tá certo? Por que esse livro ele deve ser lido? Por quê? Porque, pessoal, é uma aquisição barata, primeiramente. É barato, tá? Em torno de R$30 por aí.
Você tem um livro aí de mais ou menos o que? 300 páginas? Deixa eu dar uma olhada aqui. Tem uns 347 páginas. É um livro barato, que vale muito a pena, tem muito conteúdo. E um conteúdo pós-bíblico. Pós-bíblico. Quando a Bíblia termina, quando a Bíblia acaba, aí você tem várias histórias, obviamente. Não só tem esse livro não, tá? Não só tem esse livro não. Mas ele pega muita coisa do que estava acontecendo lá no seu tempo e vai narrar. Inclusive, tem vários documentos que se perdeu, mas ele registra aqui. Se perdeu no tempo, mas ele registra, ele consegue registrar, velho. Então, como eu falei logo no início, muito do que a gente tem é por causa dele, cara. Historiador, né? Ele vai narrar muita coisa. E vamos aos pontos em que vamos falar, né? Debatendo com o católico, eu tive a vontade, porque muitos não têm, de ler a patrística, de conhecer mais sobre a patrística, conhecer mais sobre os sucessores dos apóstolos. E o que acontece? Esse foi meu primeiro livro. Foi meu primeiro livro. Tá? Não me arrependo nem um pouco de ter comprado ele, vale cada centavo. E eu comprei para saber mais do que ocorria naquela época. No início ali, logo depois que os apóstolos morreram. Eu percebi que a gente protestante não dá o devido valor para os santos mártires, santos sucessores dos apóstolos. Digo santo, pessoal, porque a própria Bíblia diz que somos santos. A palavra santo é separado, tá? Então a própria Bíblia ela vai narrar que a gente é santo, tá bom? Mas é um respeito que eu tenho os primeiros, né? Os primeiros cristãos. Eu tive que comprar esse livro. E aqui eu aprendi muita coisa. Esse livro aqui não é um romance. Ou seja, não é um livro para você ficar lendo várias folhas. Pá. Não, esqueça isso. Esse é um livro para você sentar devagarzinho, ler com cuidado, porque ele vai trazer nomes, datas, muito, como é que eu posso dizer? Muito conteúdo, sabe? Muito registro ele vai trazer. Então, às vezes você vai precisar sim perguntar, poxa, quem é essa pessoa que ele está falando? Por exemplo, Simão Mago, falado na Bíblia, mas eu nem lembrava mais. E aí ele vai citar Simão Mago como a gente já conhecesse, como se a gente já conhecesse. Não, isso é ruim. Mas, cara, essa tradução aqui é uma tradução direta do grego, ou seja, uma tradução bem fiel, tá? Você pode adquirir facilmente na Shopee. E aí, também o seu português é um pouco travadinho, mas dá para ler tranquilamente. Sim, aí voltando. É um livro que você tem que ler devagar, tranquilidade, pois é um livro que você pode passar até 1 hora, até 2 horas em uma só página, de tanta coisa que ele traz de interessante. Por exemplo, eu fiquei vendo sobre os livros da Bíblia, que ele vai falar, né? Sobre os livros da Bíblia, cânon. Se você não sabe o que é cânon, vai ter um livro aqui no canal, tá? Ou vai ter um vídeo aqui no canal falando sobre isso, de uma forma simples, de uma forma tranquila, assim, como se a gente estivesse conversando, tá bom? E aí, pessoal, ele vai falar sobre o cânon. Eu fiquei, poxa, 1 hora, quase 2 horas, pô, só lendo uma única página. Não é um romance, é um livro mais de, assim, como é que posso dizer, de pesquisa. Você pode ler ele, tem vários tópicos, né? Pode também pular alguns tópicos, se não for do seu interesse, mas é importante ler. Todo o conteúdo que ele traz é muito importante, é muito interessante, tá? É um livro que vai narrar, pessoal, a história de muitos martírios, vai narrar a história das perseguições dos cristãos, vai narrar muito sobre sucessão dos bispos, sucessão não só de Roma, os católicos gostam de falar, mas vai ter outras sucessões também, tá? Vai ter outras sucessões. É um livro histórico, pessoal. Só isso aqui tem o quê? 1, 2, 3, 4 só de sumário. Muito conteúdo que ele vai trazer. A parte que mais chamou a minha atenção, foi, sem dúvida nenhuma, os martírios. A morte dos cristãos, como eles morriam. E o que mais chamou minha atenção foi a morte de Policarpo e a morte de Tiago, irmão de Jesus. É o que eu me lembro agora. Eu me emocionei, chorei. É uma história realmente comovente. Um exemplo de fé, um exemplo a ser seguido, pessoal. E vou estar falando aqui um pouquinho sobre a história de Policarpo, né? Policarpo, basicamente, ele estava na sua casa, veio os romanos, prenderam ele. Ele foi para Roma. Chegando lá em Roma, foi condenado à morte por fogueira. E aí, quando começaram a passar fogo nele, o fogo se espalhou, mas não queimava. Esse livro vai narrar isso. Não queimava o discípulo direto de João. Não queimava ele. E o que acontece é que o executor, vendo aquilo, um soldado romano vendo aquilo, ele pegou a sua lança e fincou.
no seu tórax, se eu não estou enganado, na parte de cima, né? E o sangue de Eusébio, de Policarpo, e o sangue de Policarpo jorrava e apagou o fogo. Então, ele morreu, né? Então, esse é o martírio de Policarpo, por exemplo. Vai narrar bem direitinho, só contém o resumo, tá? Foi daqui, inclusive, que eu tirei um dos shots que eu vou colocar para você, talvez aí, eu vou colocar aí, aqui embaixo do vídeo, sobre como era a morte de muitos cristãos e como Jesus foi açoitado. Foi daqui também que eu tirei. Então, pessoal, tem muito conteúdo desse livro. Para fecharmos hoje o vídeo, pessoal, comprem, tá? Comprem, podem comprar. É um livro incrível. Eu tô na metade, eu nem li todo. É um livro que cansa, tá? É um livro que cansa, é para você ler devagar, na tranquilidade, absorvendo. Se você não entendeu, você pega aquele nome, joga no Google. Você não entendeu, você pesquisa um pouquinho da história. Tem essa versão do livro, tá? Que é uma tradução direta. Mas tem também outras versões do livro, mais caras, que eu acho que dá uma contextualizada melhor. Mas essa aqui é uma tradução direta, literária, do que está no grego. Comprem, tá, pessoal? Comprem. É um ótimo material de estudo. Isso aqui é para quem quer estudar. Isso aqui não é para qualquer um, não. Isso aqui é para quem quer estudar, para quem quer realmente se aprofundar sobre a igreja, sobre a história da igreja, sobre os cristãos, do que eles passavam, do que ocorria naquela época. Isso aqui não é para qualquer um, não. Não é para Nutella, não, viu? É para cristão de verdade que quer realmente se aprofundar, que não só fica só na Bíblia. Vou logo avisando, se você for católico e estiver assistindo o vídeo, seja muito bem-vindo, tá? Mas vou logo dizendo, a gente protestante, eu sou protestante, tá? A gente fala muito só a escritura, somente a escritura. Mas eu entendo dessa forma, que é só a escritura, beleza, mas a gente tem que ler outros livros, tem que se aperfeiçoar mais, tá? E tem muitos caras que levam muito ao pé da letra, pega a Bíblia e diz, não, só a Bíblia. Não, cara, tem muita coisa que a gente faz que tá aqui, que tá em outros livros também. E eu vou postar outros livros também, tá? Tá ali outros, vou dar uma dica de outros livros, mas eu tô falando desse aqui porque esse aqui é especial para mim. Foi meu primeiro livro, foi especial para mim demais. É um livro que eu tenho um carinho, foi meu primeiro livro da patrística, um dos primeiros que eu comecei a comprar para estudar. Baratinho, muito conteúdo. Até hoje eu tô lendo. Eu tô na página, deixa eu ver aqui. Eu tô na página 160. Eu já li isso aqui tudinho. Na página 160. E muito do que eu já li, isso aqui tudinho, passou batido. Tem muita coisa aqui que eu já li e passou batido, então eu nem absorvi 100%. É um livro para você ler e reler. Fiquem na paz, pessoal. Se inscreva no canal. Aqui só tá começando. Eu vou passar outras coisas, mais coisas ainda. Comenta aqui o que você achou. Fiquem na paz. Deus lhe abençoe. Deus abençoe a sua vida. E que a paz de Deus esteja com todos vós, irmãos, e para todo sempre. Amém.